Foi. Pronto, já estamos online e ao vivo. Eu vou compartilhar aqui no meu perfil. Uhum. Está no seu também? Minha mãe tem que dar um lado. Na página sua, né? Só que agora você não fala, mãe. Nossa, estou tentando ficar na página sua. Tá, a gente vai. Daqui a gente já começa aqui. Então Ainda não tem problema. Dá uma atualizada na página. Eu dei uma atualizada aqui. Tá. Vamos ver se agora aparece. Ainda não. Deixa eu ver. Tô atualizando. Eu deveria entrar no meu feed, né? Estamos aqui esperando aparecer. Não apareceu. Deixa eu voltar. Já vamos começar logo mais. Um instante. Tem um cachorrinho aqui. Ele participa também. Não, aqui os animais participam intensamente. A cachorrinha morreu ontem. Infelizmente, estava com câncer de pulmão. A gente tratou, fez o possível, mas não teve jeito. Poxa, que pena, sinto muito. Tinha 13 anos. Tá numa idadezinha já avançada, né? Tadinha. Mas acho que ela tinha mais uns anos ainda. Mas o câncer dela estava totalmente tomado, assim. Poxa vida. Os pulmãozinhos dela estavam tomados, infelizmente. Com tristeza, né? Mas... Agora a moda é ter ema. Vai ter um monte de gente querendo ter ema em casa. Coitada, tem que levar aquela lá do Palácio do Planalto para o veterinário examinar. Também, ó. Tem um sério risco. Para ver se não aconteceu nada com ela. Se ela não pegou Covid. Se pegou só Covid, tá bom. São 7h01 aqui. Agora entrou. Vou compartilhar aqui, tá? Na minha página. Ok. Bom, já tem 3 espectadores aqui. Vai aumentando. Vou dar boa noite para vocês, a quem está nos assistindo aí, quem está aguardando o início da live. Já vai começar, já. Bom, enquanto isso, eu vou me apresentando. Eu vou apresentar a Janaína, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou Edson Evaristo, sou psicólogo, sou psicanalista, escritor e sou ativista político aqui na cidade de Guarulhos. Estou realizando uma série de lives justamente para levar temas relevantes à população, temas importantes, temas que vão fazer uma importância, vão fazer uma diferença na vida dela, né? E hoje eu convidei a Janaína Modesto, que também é psicóloga, psicanalista, jornalista e ativista política também, minha colega de faculdade, aqui em Guarulhos também. A pessoa que eu tenho uma grande admiração pela postura ética, pela postura dinâmica que ela tem, e uma postura engajada politicamente e socialmente
aqui nas redes sociais, né? E lá na cidade dela também. Sim. A gente faz o que a gente pode nas redes sociais, usa esses recursos justamente para levar para as pessoas uma informação, levar uns alertas, né, para a população viver dentro de um contexto mais próximo da realidade possível, diante de tantas fake news aí, essas mentiras, informações falsas, né, até fotos falsas agora se distribuem por aí também, né, então é um dever social, né, mas... Boa noite, Janaína. Obrigado pela presença e por aceitar o convite. Né? Olá, Edson. Olá, pessoal. Tudo bem? Foi um prazer, né? A admiração é mútua. Eu sei o quanto é complicado para nós, né, que trabalhamos dentro dessa área de saúde mental, termos essa postura, até porque somos muito julgados. Né? Quase como se ser psicólogo interferisse naquela ideia de você tem que ser imparcial, não pode ser humano, né? E é muito, muito ao contrário disso, né? O nosso pensamento é muito ao contrário. Então, creio eu que a rede social hoje possibilita, inclusive, esse ativismo mesmo, né? Essa questão de você olhar a sua realidade, né? Até porque a rede social hoje é uma realidade, a gente não pode negar, e através dela denunciar muita coisa que a gente vê e não concorda, né? Até porque a gente está vivendo num mundo muito complicado, né? Em meio a uma pandemia, o que seria de nós sem a rede social, né? Então, acredito que até Humberto Eco, que era um político dizendo que a rede social dava voz aos imbecis, hoje repensaria muito essa questão. É claro que tem muitas pessoas que falam muitas bobagens, né? Mas eu acredito que hoje é uma forma de a gente se colocar assim, de fazer um ativismo que vale a pena. Né? Eu vejo como... Apesar que não só a rede social, né? A gente vai além disso. Sim, verdade. Né? Não pode se limitar também à rede social. É importante a rede social. Eu acredito que aqueles que se limitam à rede social, tudo bem, né? Pelo menos não estão se omitindo. Sim. Mas no nosso caso, a gente vai além, né? A gente sai das redes sociais Sim. também com o nosso ativismo. E é justamente sobre esse ativismo, né? Por causa desse ativismo, que eu tive essa ideia de fazer uma live com esse tema, né? A postura dos profissionais psi diante das questões políticas e sociais. Sim. Geralmente, eu participo de alguns grupos de Facebook, né, relacionados à psicologia e à psicanálise, e às vezes eu posto alguma questão, algum texto que dá ali uma interpretação política, ou uma interpretação psicológica, psicanalítica, de uma questão política e social. E eu vejo que há comentários ali que as pessoas não gostam. Né? Tem psicólogos ali, às vezes, questionam, perguntam assim, mas isso aqui não é um grupo de psicologia? O que está colocando de política aqui? Política, cada um tem o seu, né? Infelizmente, tem ainda muitas pessoas, né, existem muitos profissionais psi, que acreditam que o psicólogo ele deve se manter neutro. É parecido com aquela coisa assim, que quando o psicólogo fica nervoso, ele se irrita, ou ele chora, as pessoas, nossa, mas ele é psicólogo, ela é psicóloga, ela está chorando, ela ficou nervosa, nem parece que é psicólogo. Como se os psicólogos não fossem humanos, né? Como você bem colocou. Né? E parece também que isso transfere-se para a questão política, né? Que o psicólogo ele deve se manter neutro às questões políticas, ele deve se manter neutro às questões sociais, como se a vida, muito no caso do psicólogo clínico, as questões ali se limitassem ao consultório. Um psicólogo escolar ali, ele se limitaria a analisar dentro dos muros da escola, né? Então, assim, será que o psicólogo consegue ter uma visão mais integral, ignorando essas questões sociais, ignorando essas questões políticas, sabendo-se que a política interfere na vida das pessoas diretamente, inclusive na saúde psíquica e mental.
O que você pensa sobre isso aí, sobre essa postura, inclusive de profissionais, de nossos colegas? Pois é, não tem como a gente não falar do contexto atual, né? A gente tem um presidente aí extremamente despreparado, para dizer o mínimo. E desde 2016, né, quando aconteceu aquela situação toda de impedimento da presidenta, então, não sei, houve uma mudança muito grande nessa visão, eu acredito. Né? Até formaram grupos aí, que nem os psicanalistas pela democracia, né? Os próprios conselhos mesmo, né? Eles tiveram uma postura muito firme em relação a isso, se posicionando politicamente e até exigindo que nós nos posicionássemos como profissionais. Inclusive, em 2018, durante a campanha, o Conselho Federal, né, fez várias notas de repúdio contra a candidatura do atual presidente, né? Porque, na verdade, esse governo, ele faz um ataque direto contra a nossa profissão, isso é um fato, né? Porque quando a gente tem alguém no poder que é contra a diversidade, né, e quando a gente fala diversidade, respeitar o outro, independente do que ele seja, e não é uma questão de tolerância, não, eu odeio essa palavra tolerância, é uma palavra que eu uso muito pouco, é respeito e aceitação, é isso, né? Fere diretamente aquilo que a gente trabalha, né? Porque a gente trabalha com essa questão de respeito e aceitação. Pelo menos eu estou há 10 anos na clínica, já, parece que faz pouco tempo que a gente saiu da faculdade, mas já são 10 anos. E o que eu mais vejo de sofrimento em relação ao psiquismo dessas pessoas que me procuram é justamente em relação à não aceitação, né? E quando a gente fala principalmente da questão das minorias, né? Negros, homossexuais, mulheres, né? São esses grupos que se sentem mais excluídos. E nós estamos vivendo isso no dia a dia no consultório. Né? Então, como dizer que é um profissional da saúde mental, né, que estuda 5 anos, né, que está ali diretamente trabalhando com isso depois, quer dizer, a formação não termina na faculdade, a gente sabe disso. Né? E depois a gente faz outros cursos, por exemplo, eu fui fazer psicanálise depois. Como nós não podemos olhar essa sociedade como causadora também de transtornos, né? E, quer dizer, a sociedade, ela é política, né? Aqui nós fazemos política o tempo inteiro na sociedade. Freud diz isso, né? Desde que a gente saiu das cavernas, a gente faz política. Desde que foi instaurada a ideia de poder, existe a ideia de política. A gente faz política com o corpo, né? A mente e o corpo fazem política, né? O sintoma é o resultado disso. Então, acho que mais do que ninguém, nós trabalhamos com essa ideia de política o tempo todo. Agora, eu acho que é muito ilusório, né, criar esse ideal de uma pessoa que não tem, né, que trabalha ali o tempo inteiro, vendo as misérias alheias, porque é o que a gente faz, né? Eu, por exemplo, teve épocas que eu trabalhava 12 horas por dia na clínica, direto, às vezes até mais que isso. E quando eu chegava em casa, eu parava e pensava assim, meu Deus. E eles traziam questões de desemprego, porque eu atendo muito convênio também, né, pessoas, não só o particular, mas eu faço esse trabalho com convênio e também faço trabalho social. Então, eu ouço desde pessoas lá que são de uma certa condição social até pessoas, né, que não têm essa condição social. Né, e a gente já percebe a diferença de classes ali, de imediato, né, no falar, no discurso, na forma como a pessoa se aceita. Isso é política. Né? E eu acho que é até estranho, né, não haver mais psicólogos como ativistas políticos, porque, de alguma maneira, se um profissional que estuda, né, desde sociologia, antropologia, até a mente, o interno e o externo, somos nós. Né? Então, eu acho que esse preparo, né, esse olhar nosso é muito diferenciado. E, então, eu acho que talvez nós somos até, não quero dizer melhor, mas nós somos mais afiados, eu acho que é essa a palavra, né, para olhar e fazer aí essa ligação, né, da sociedade externa, daquilo que ela produz com o humano. Né? Não à toa, né, eu sempre digo que nós somos técnicos de relações humanas, né? E como são essas relações humanas? São entre pessoas e entre a pessoa e a sociedade, né?
E fazer essa baliza, né, entre isso é nossa função. Então, observar as transformações, quer dizer, se a gente vive, inclusive a questão das estruturas de personalidade que a gente estuda, né, a neurose, a psicose, a gente vê isso na própria sociedade, né? Hoje, por exemplo, eu acho que a gente tem uma sociedade muito mais psicótica do que na época do Freud, que era uma sociedade neurótica, partindo para a perversa, inclusive, principalmente quando a gente tem pessoas que dizem assim, é verdade porque eu acredito que é? Isso é bem o discurso do perverso, né? Eu faço a verdade. Porque eu acredito nisso e pronto. De repente eu quero que a Terra seja plana. Acabou. Né? E você está errado. Não me venha com livros. Eu tenho as minhas convicções. A gente está num tempo, mas num lugar mais ou menos assim, né? Onde as pessoas... Enfim. E a gente olha para isso como psicólogo e a gente fala, opa, peraí. Mas tem outras coisas, né? A gente consegue olhar, talvez, um contexto maior. Né? Eu acho muito bacana, eu acho que deveriam ter muito mais profissionais, mas também que conseguissem pensar, principalmente, que o nosso trabalho está dentro dessa aceitação. Então, não dá para a gente defender qualquer tipo de política. A política ela é fundamental, porque ela é o meio, né, para se obter muitas coisas, mas não dá para defender qualquer meio, entende? Os meios não justificam os fins. A gente tem aquele senso ético, sempre. Sim, verdade. O próprio, né, como você bem colocou, que tudo é uma questão, praticamente tudo é uma questão política. Inclusive, o acesso à psicologia é uma questão política, né? Diante ali de uma situação que o serviço público, por exemplo, não pode oferecer serviço de psicologia para todos. Não, né? É assim, sim, no momento não tem condições, não tem nem um plano, uma política pública de saúde mental no país. Não existe. Eles tiraram todas as verbas. Né? Assim, iniciou-se com os CAPs, é excelente a ideia dos CAPs, né? É excelente, assim, deixar à disposição ali da população, de forma gratuita, um serviço ali de psicologia, mas não dá conta. Então, assim, falta uma política nacional de saúde mental, né, de saúde psíquica. Sim. E o próprio, assim, por que um trabalhador pode ter acesso, ele consegue pagar, e outros não conseguem pagar? Isso é uma outra questão política, é uma outra questão social também. Não há interesse, né? Eu acho que na saúde mental do trabalhador, né? Ah, sim, claro. Não há interesse. O ideal é manter essa situação, que você, inclusive, citou também, da questão da verdade, né? Sim. A questão da verdade. Né? A gente até estava conversando alguns dias atrás, né? As pessoas não sabem mais diferenciar fato e ideia. Não. Fato e ideia. O que eu penso, o que eu gostaria de falar, né? O que é verdade. Então, assim, eu falo um fato, olha, o fulano fez isso. Sim. Aí o outro responde, não, você pensa assim porque você é de determinado matiz político. Sim. Né? Você é determinado lá do determinado partido. Eu falo, não, mas isso é fato. Isso, eu não estou falando aqui de um pensamento, estou falando de um fato. Isso é fato. Ele fez isso, fulano fez isso. Né? Então, assim, as pessoas estão com essa dificuldade hoje de diferenciar a realidade e fato. Quer dizer, as pessoas parece que hoje estão assim, preferem acreditar naquilo que elas querem que seja verdade. Elas idealizam político, né? Elas rompem com a nossa realidade e criam uma alternativa. Né? Eu sempre penso nisso, quando eu penso nas fake news, né? O quanto as pessoas não aceitam mais a realidade. É que nem o negacionismo agora que a gente tem na questão do coronavírus, né? Da Covid. É claro que a gente não pode levar tudo porque tem uma politização muito grande em cima disso. No entanto, eu conheço pessoas de fato e de verdade, né, que elas negam. E claro que a gente entende a negação em um sentido dessas pessoas como uma defesa, como um sistema de defesa, né? Como assim, eu não quero morrer disso, então para mim não existe. Né? Nesse sentido a gente até entende. Né? A questão é quando eles pegam isso, essa defesa natural, e transformam em política, né? Fazem essa politicagem barata. Né? Ou seja, porque a gente de fato não sabe, né? Grupo de risco, se o mais novo pegar não vai sintomatizar da mesma forma. Bom, tudo isso é muito novo.
né? E eu acho que é uma coisa muito psicótica, sabe? Que é uma coisa de rompimento mesmo com a realidade, quer dizer, a realidade é o que eu quero que seja. Né? A gente está muito nesse lugar agora da sociedade, que não é bom, né? A realidade, por pior que seja, ainda é o único lugar possível de estar. Verdade. E eu acho que libertadora, né? Muito ruim, muito ruim, muito ruim. Tem algumas participações aqui nos comentários. A Carolina Antonioli dando boa noite. Boa noite. Boa noite, Carolina Antonioli, que por sinal é minha mãe. Tudo bem? O Jorge Azevedo também, desejando boa noite para nós. Boa noite, Jorge. Obrigado aí pela participação. A Viviane também, né, pedindo aí desculpa pelo atraso. Imagina, Viviane. Tá tranquilo, Viviane. Né? E tem mais, ela também dá boa noite para você. Doutora, não, por favor. Eu não fiz doutorado. Eu sou só uma cidadã. Hoje é um título, né? Pois é, né? Tão inútil. Boa noite. Eu acho que... Então... Que prima! Dando boa noite aqui também. E a Viviane, ela faz aqui uma colocação aqui, né? Psicólogos acreditam em olhos da alma, o ser humano. Acredita com os olhos da face, mas não usa os olhos da alma. Essa pandemia serviu para o ser humano abrir esses olhos. Se tornaram mais empatas? Né? Eu sou muito pessimista. Oi? Eu sou muito pessimista. Olha, eu acredito, né? Vou comentar um pouco assim do que a Viviane está falando, pelo que eu entendi, né? Ela está falando assim que olha com os olhos da face, mas não usa os olhos da alma. Sim. Eu não acho que é assim, né? Essa pandemia serviu para o ser humano abrir esses olhos e se tornaram mais empatas, né? Olha, eu até acredito que haja, né, psicólogos que não sejam tão empatas, né? Eu até acredito. Mas a psicologia, né, assim como a psicanálise, ela envolve uma empatia constante. Totalmente. Constante, né? Tanto que se você não for sensível ali às questões que a outra pessoa traz, né? Isso não só dentro de um contexto clínico, mas dentro de um contexto escolar, empresarial, qualquer tipo de contexto onde o psicólogo atua, né? Então assim, o psicólogo, ele tem sim, né, o psicanalista, o profissional psi, né, como um todo. Eu vou usar esse termo, o profissional psi. Sim, envolve tudo, né? Então, assim, ele tem que ter essa sensibilidade, sentir, né, o que o outro sente ali, participar, entre aspas, né, daquilo que a outra pessoa traz, justamente para poder fazer uma intervenção ali, para poder levar a pessoa a uma reflexão, a ter novamente esse contato com a realidade que nós estávamos falando há pouco aqui, né? Porque a realidade hoje parece que se tornou um pouco inimiga das pessoas, né? É assim, sempre existiu um mecanismo de defesa onde a pessoa tenta negar um pouco a realidade para manter o sofrimento um pouco mais distante, né? Sim. Não é que aquele sofrimento deixe de existir, ou se aquilo que a faz sofrer deixa de existir. Ela simplesmente nega ou adia que isso venha à tona. Mas sim, isso continua ali, né? Ele continua. É como você manter uma pessoa, aquele exemplo que o Freud deu mesmo, né? Manter uma pessoa batendo do lado de fora da porta. Você ouve os barulhos, você ouve ele batendo na porta, ele está ali, né? Sim. Ele está ali, né? Mas ele pode não estar dentro da sua sala, mas ele está ali. Ele está ali batendo, esmurrando a porta. Então, assim, cabe sim ao profissional psi ter sim essa sensibilidade com os outros, né? Não só com as pessoas que ele tem contato, mas com as pessoas que ele trabalha ali, né? Com quem ele está trabalhando, quem está confiando no trabalho dele. Sim.
fundamental, né? E é interessante entender a palavra empatia, né? Porque existe um senso comum também. Às vezes as pessoas empatia é amizade, não, né? Empatia a gente tem que entender como aquele lugar do outro, né? Eu saio de mim, abstraio do meu ser e vou mesmo, né? Caio naquele ser do outro. Né? Eu entro no discurso do outro, eu me coloco no lugar do outro. Esse é o papel fundamental do analista, principalmente, né? O meu discurso ali não tem nenhuma influência. Então, a empatia é essa possibilidade de olhar para o outro com os olhos dele, né, e verificar o que ele não enxerga, né, para poder mostrar alguns outros caminhos possíveis, né, não oferecer algo que ele queira, né, o nosso trabalho é justamente esse, é não oferecer, fazer com que ele busque, né, empatia também é isso, não dá aquilo comidinho ali, né, prontinho para ele, né, mas é fundamental se colocar, por isso que eu falei da palavra aceitação, é impossível a gente ter empatia se a gente não tiver aceitação. Por isso, né, que, por exemplo, a gente ouve coisas absurdas, né, vou colocar aqui uma questão, acho que é muito polêmica, a cura gay. Né, quando saiu aquela história daquela psicóloga Rosângela, que é da psicologia cristã, gente, nada contra a religião, né, mas a gente entende a psicologia e a psicanálise como ciências, e a gente sabe que são dois pontos que não se colocam. Né, quando a gente vai tratar de uma questão relacionada à psicologia e psicanálise, a gente deixa a religião de lado. Não é que a gente não tenha, né, cada um tem a sua, e isso não influencia, né? Então, quando a Rosângela entrou com aquela liminar, né, e aquele juiz aceitou, eu cheguei a ler tudo, enfim, quer dizer, peraí, a gente estava falando de uma doença? Não, a gente estava falando de uma subjetivação do ser. Né, a homossexualidade não é doença, né? Uma outra questão é a ideologia de gênero, né? Que é um outro termo que eu tenho horror, né? Como se a criança na escola pudesse aprender alguma coisa sobre a sexualidade dela, né? Ou aquilo pudesse influenciar o que ela vai ser. Não existe ideologia de gênero. Né? Ideologia é uma coisa que tem em todos os lugares, sim, mas no nosso inconsciente não tem. Na nossa produção inconsciente não produz ideologia. A gente tem ideologia suficiente, do ego para o superego. No inconsciente não tem. Então, o seu filho não vai para a escola ou por assistir um filme com uma temática gay, né, ou por ler um livro, ou ver alguma coisa, aquilo ali não vai influenciar na identificação de sexualidade dele. Né? E como é ruim você ver isso se disseminar, assim, né? E as pessoas falam com uma naturalidade, né? A ideologia de gênero. Eu fico horrorizada, sinceramente. Eu não consigo ver com nenhuma naturalidade, né? Porque não é, né? Na verdade não é, não deveria nem ser algo questionado mais, né? É simplesmente aceitação, é o outro. Ele interfere na sua vida. Eu trabalho muito com pais em relação a isso, né? A essa questão de aceitar o filho. Então, uma coisa que eu sempre coloco é o que mudaria no caráter do seu filho, né? No amor que você sente por ele, né? Geralmente, eu tenho obtido bastante sucesso, a não ser quando a gente tem pessoas muito fundamentalistas nas questões religiosas que vêm me pedir, inclusive, aí você não pode curar o meu filho, eu vou curar do quê? Não é uma doença, né? O Freud fala isso, inclusive, né? Quando ele vai falar numa carta que ele escreve, que é muito bonita, quem quiser procurar na internet tem, ele diz, né, que os grandes gênios da humanidade, inclusive ele cita o Leonardo da Vinci, né, eles eram homossexuais e isso nunca interferiu na contribuição que eles deram, né, para o crescimento do pensamento humano. Né? Então é isso que a gente tem que sempre levar em consideração, ou seja, vamos começar a eliminar isso, né? Vamos começar a evoluir a século XXI, gente, por favor. Né? Vamos começar a olhar de uma forma mais bacana, mais humana para o mundo, né? Pois é. Acho que essa, né? A gente olhar de uma forma mais bacana, ver que toda forma de ser é possível, né? Acho que é isso que ela quis dizer, né? E acho que isso é da gente mesmo, a gente olhar com muita naturalidade, porque é natural, né? E eu acho muito bacana isso na nossa profissão, essa possibilidade de olhar para as coisas e dizer, bom, é assim, ponto. Mas você tá bem? Tô, que legal. Acabou, não tem mais.
a cultura de respeito, né? Exato, exato. Respeitar o outro, né? A criança, por exemplo, né? Você citou aí a criança, né? Ela precisa ser educada para respeitar o ser humano, dentro da condição de cada um, dentro da cor da pele, dentro da religião, dentro da condição sexual, qualquer situação, ele tem que respeitar o ser humano, né? Assim, essa palavra tolerante, eu nunca tinha pensado nisso, mas é muito horrível. relevante que você trouxe. É verdade, assim, uma política de tolerância. E a gente não tem que tolerar, a gente tem que simplesmente respeitar. Sim. Respeitar, né? Você não precisa aceitar, você não precisa fazer igual, mas você precisa respeitar, né, aquelas pessoas que são diferentes, né? Que são diferentes em alguns aspectos, né? Sendo que eu acho que elas são diferentes, inclusive dentro de um padrão, né? Que a sociedade impõe. Dentro de um padrão é imposto culturalmente, exatamente. Sim, exato. Essa sociedade aí é que determinou várias questões e que a gente nem sabe de o que dizer, é histórico, né? Uma história, é a historicidade das coisas. Então, a gente aceita aquilo, eu falo da aceitação, muito mais naquele sentido do humano, né? O que eu sou, eu não lembro exatamente quem disse. Eu sou humano e tudo que é humano não pode me causar horror, né? A não ser o desrespeito ao humano, né? Aquilo que diz respeito ao que é humano, aí sim, né? Mas o que é humano não pode me causar horror, né? Agora o que é desumano, sim. Então, até tanto que existe a palavra humano e existe a palavra desumano, ou seja, aquilo que perde a humanidade. Né? E quando a gente fala de perder a humanidade, é justamente isso, é tirar a essência da aceitação, do respeito, da compreensão, da empatia, né? E eu vejo uma sociedade com muito ódio disso, né? É o caso que aconteceu nos Estados Unidos do George Floyd. Se a gente pensar que no Brasil, a cada 23 minutos tem um George Floyd, né? É muito triste olhar. É claro que não é o meu lugar de fala, né? Eu respeito muito isso, né? Eu entendo que, na verdade, eu sou antirracista, mas eu não posso falar no lugar deles, né? No entanto, eu sempre me coloco naquela condição, assim, de, puxa, eu sei que eu tenho culpa, porque eu também represento uma branquitude e os meus privilégios, né? E me coloco sempre no lugar deles. No entanto, uma coisa... Olha que coisa complicada, né? Hoje, eu posso falar para você, eu tenho 2 pacientes negros. Olha onde já começa a questão da diferença social. Aí, né? Por quê? Porque geralmente a gente já sabe que a população negra, ela vai para a marginalização e isso é histórico, né? E eles mesmos já vêm meio assim, sabe? Como é fazer terapia? Porque, infelizmente, né, para eles é algo... Né? E olha que eu moro numa cidade do interior de Minas, sul de Minas, né, 180 quilômetros de São Paulo. É uma cidade razoavelmente bem, não é uma cidade pobre, Pouso Alegre, tem um PIB muito bom aqui em Minas Gerais, né, do sul de Minas é a maior. No entanto, se você vai ver população de rua, se você vai ver a mendicância na cidade, são negros, né? Ou seja, é a repetição, né? É a repetição do que acontece na maior parte dos países capitalistas periféricos. Isso não falta. Essa questão... Então, e tudo isso são questões políticas, e não podem ser ignoradas institucionais, né? Essa questão do acesso, né, que a gente falou no começo. Né? Por que existem trabalhadores, pessoas de uma forma geral, né, que pode ter acesso a um serviço de psicologia, ali, de psicanálise, e outros não podem? Isso é uma questão política, isso é uma questão social. Né? Sim, é uma questão política, exatamente. Sim, é uma questão política pura. Vou te dar um exemplo, Edson, de uma coisa horrível que aconteceu na cidade. É claro, eu sou completamente contra o prefeito daqui. O prefeito daqui cortou todos os cargos de psicólogo. Ele cortou todos os cargos de psicólogo. Nós não temos mais psicólogos na rede municipal de atendimento de saúde. Você acredita nisso? Ele tem, né? No cenário atual, eu acredito. Sério, não tem psicólogo mais público aqui. Ele disse que é um serviço que pode ser terceirizado. Ele embarcou lá naquela reforma trabalhista, né? E ele terceirizou o trabalho de psicologia. Não tem mais psicólogos, nem fisioterapeutas,
Ele fala que não é um serviço básico, que a prefeitura não tem que arcar com isso. É mole? Um país onde o ministro da Educação declara publicamente que as universidades públicas não devem trabalhar com ciências humanas, com ciências sociais, é um país que está caminhando para trás a passos largos, né? Então, a gente não deve muito esperar muito, né? Uma valorização do ser humano. Não tem. Você valorizar, você dar uma importância, ou reconhecer a importância da saúde psíquica das pessoas, é você se ter uma empatia aí que a Viviane, né, citou, dessa empatia, é você reconhecer a humanidade no outro. Quando você quer privar as pessoas de ter saúde psíquica, eu não sei o que está se pretendendo aí, né? Você está pretendendo o quê? Uma massa amorfa, uma massa, sei lá do que, robô, de zumbi, né? Mas, infelizmente, é o quadro que a gente vive, né? Tem umas participações aqui. Antes das participações, eu queria deixar claro uma coisa, né? A questão, porque eu lembrei um colega que comentou, ele não pensa politicamente como eu, né? Mas ele falou assim que essa nossa live seria o Psicomuna ao vivo. Aí eu falei para ele assim, né? Eu falei assim, olha, né, eu até brinquei com ele, tá, mas eu falei assim, é bem emblemático que hoje todo mundo que se preocupa com o pobre, com o trabalhador, se preocupa com a dor do outro, é comunista. Pois é. Por isso que eu ri. E pode ser, não é demérito nenhum, obviamente que não, né? Mas assim, as pessoas já relacionam com comunista. E, geralmente quem não sabe, quem não tem a menor ideia do que seja comunismo, né? Que fala aqui, né? Mas assim, o psicólogo, ele não precisa ser comunista, ele não precisa ser de esquerda, de direita, não importa. Isso o que importa é que ele dê importância para a dor do outro. Ele reconheça no outro ali humanidade. Ele não se identifique com politicagens que queira tirar do ser humano, tirar de quem não tem muito, que é tirar direito de trabalhador, é tirar direito de aposentado, é diminuir serviços de saúde, quer dizer, fazendo com que as pessoas tenham que pagar por serviços privados. Nada contra serviço privado, mas tem gente que não pode pagar por serviço privado, que você precisa dos serviços públicos ali de saúde, de educação. Mas agora sim, um profissional psicólogo, né, psicanalista, um profissional psi, ele não pode se identificar com politicagens que tira do mais pobre para beneficiar o mais rico, que é isso que a gente está vendo no Brasil hoje. Então, assim, não é uma questão de ser de esquerda, de ser de direita, de ser isso, de ser aquilo. Não é essa a questão. A questão é que a gente, como profissional de saúde mental, não podemos ficar alheios, não podemos ser omissos diante de políticas públicas que visam tirar, né, beneficiar poderosos em detrimento dos mais pobres, em detrimento dos trabalhadores, em detrimento dos aposentados, em detrimento de quem não pode pagar certos serviços. Então, é isso que eu queria deixar claro, não é o psicomum ao vivo aqui, né? Gente, mas olha só, se comunista for tudo isso, eu topo. Eu tô super dentro. Se for isso, eu sou também. Né? Até porque eu acho que é uma teoria muito bonita. Eu estudo e, enfim, é que as pessoas confundem muitas coisas. Sim, mas eu ouvi falar, né? Eu reproduzo alguma coisa. Eu ouvi falar, comunista come fígado de criancinha, enfim, tem umas histórias bem doidas, né? Mas eu vejo um movimento muito ruim, né, em relação a essa ideia de comunismo, porque é uma outra coisa que está virando uma coisa meio inconsciente da sociedade, né? Tudo aquilo que parece que vai fazer algum tipo de transformação ou mudança, né, é comunista. Não, gente, vamos entender isso de uma forma correta, né? O comunismo é uma teoria política, sociológica, econômica, né? Escrita num determinado tempo, né? E, enfim, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não, e
né, eu acho que é uma questão de estudo mesmo, né, as pessoas começarem a procurar ler mais a respeito. Né? Não é só porque a gente tem essa questão de direitos humanos, principalmente quando você fala da questão de direitos humanos, a pessoa fala, é comunista. Né? Sem entender sequer o que seriam esses direitos humanos. Né? Para defender bandido, né? Pois é. Essa é a ideia que passa. E não é isso, né? A gente está querendo uma questão mais igualitária. Eu acho que é justamente isso que você disse. É muito ruim você chegar alguém, pelo menos no consultório, eu sinto isso. É muito ruim e você ter aquela sensação de que a pessoa está adoecendo pelo trabalho, né? Porque ela se sente, o trabalho gera um processo de culpa interna. E a gente sabe que a questão é uma crítica que eu tenho em relação ao capitalismo, né? Não só eu, mas eu acho que a gente vai ter na história da psicanálise, né? O próprio Erich Fromm que começa a fazer essa crítica. Né, o quanto o capitalismo ele vai gerando essa culpa, né, de que você faz parte, de que você é o dono da empresa, sendo que não. Né, e o quanto a gente tem que trabalhar, às vezes, com um paciente que está extremamente adoecido, né, porque o patrão, às vezes, está ali cobrando, ou está naquela condição de sofrimento, né, e ele tem que entender que não, que ele só é uma engrenagem, né, ele só é um parafuso daquilo. Né, e que ele tem que ver aquilo como um trabalho, não como parte dele. Né, ele não lembra até aquele filme do Chaplin, né, Tempos Modernos, onde o homem se mistura com a máquina. Né? Hoje parece que está muito visível o quanto essa mistura adoece. Né? O capitalismo adoece. Né? Então, é claro que eu não estou aí dizendo vamos acabar com o capitalismo, né? Quem sou eu? Né? Não é isso. Né? A gente tentar ir formas que sejam menos selvagens, né? menos doloridas, né? Que afrontem menos a humanidade. A humanidade que eu falo é esse verbo ser, né? O Lacan diz isso, né? No princípio era o verbo, nós somos esse verbo. Né? Nós somos esse verbo principal, o verbo que é o verbo ser, como é que a gente é no mundo. Né? E como essa questão do capitalismo influencia. Então, quando a gente fala de menos direitos sociais para o trabalhador, a gente fala aí quase de uma mistura total, ele é o trabalho, né? E o que mais sobra para ele ser? Né? O que tem mais nesse discurso do indivíduo, além de ser o trabalho? Né? É muito complicado, e eu tenho muitas pessoas que vão muito adoecidas mesmo, pânico, ansiedade. É claro que a gente sabe que o gatilho está lá atrás, quer dizer, o gatilho não, né? A essência, mas que é um gatilho, é um gatilho para crises severas, inclusive de depressão, suicídio, né? E isso está muito sério no Brasil. Aí você falou, inclusive, da reforma da Previdência, as pessoas não veem os exemplos, né? Olha lá o Chile. Quer dizer, que adotou uma reforma da Previdência muito parecida com essa, né? E que tinha recorde de suicídio de idosos, né? Que chegavam no determinado tempo de vida, não tinham mais como obter renda ou morar na rua e se matavam. Né? Então, o índice de suicídio de idosos no Chile é um dos maiores do mundo. Não à toa eles estavam fazendo lá aquela revolução linda, né? Eu achei muito bonito aquele movimento popular do Chile, né? Brigando por direitos, porque é quando entra a questão da pulsão de vida, né? Eu tenho que sobreviver a isso. E aí, quando as pessoas vão e começam a questionar. Foi o que aconteceu no Chile. Infelizmente, a gente não tem toda essa... a gente não consegue ver toda essa abrangência, porque a mídia, ela perde um pouco isso. Mas, no entanto, né, eu vi muita pulsão de vida naquilo, né, aquelas pessoas brigando pelos direitos dela, pelo direito das pessoas idosas de viver. Né, e é muito triste quando a gente vê um presidente aqui dizendo, e daí? Né, em cima de alguns cadáveres, principalmente são só idosos mesmo que vão morrer, pessoas do grupo de risco. É muita pulsão de vida. Não tem problema nenhum, né? É só idoso mesmo, né? Então. Pois é. É terrível. E o pior é quando... Eu já tô com a faixa. Vou até comprar uma camisetinha. O pior é quando se vê pessoas assim. Dentro dessa ideologia capitalista, ela vê nisso a forma mais justa de viver, né? Uma certa vez eu estava num ônibus apinhado de gente, eu estava com as costas na porta do ônibus, toda vez que ia descer alguém eu tinha que descer também, para subir de novo. Voltando do meu trabalho numa manhã, né?
E umas pessoas estavam ali comentando, né? Falou, nossa, que ônibus lotado, que não sei o quê. E eu falei, nossa, o certo era ter mais ônibus nos horários de pico, né? Um Sim. rapaz me vira e falou assim, falava do meu lado, próximo. Eu falei, mas se colocar mais ônibus aí, a empresa não vai lucrar. Eles vão tirar dinheiro da onde? Eu falei, rapaz, mas a empresa vai lucrar de qualquer jeito. Ela pode lucrar menos, mas ela vai lucrar. Então, prefere ficar aqui apinhado de gente do que diminuir o lucro da empresa. É assim, o capitalismo tirou tanto das pessoas, ele tirou tanto das pessoas e conseguiram, né, em parte, com parte da população, usar o comunismo como uma ameaça. Falou assim, olha, o pouco que você tem, o comunismo pode tirar, ele pode fazer você dividir. Essa é a ideia que as pessoas têm. Sim, né? sim. Assim, então, assim, eles usam o comunismo como ameaça. É assim, olha, eu te tirei tudo, viu? Eu te tirei tudo que você tem. Mas o comunismo pode fazer você dividir ainda o pouco que você tem. Sim. Né? Aqui tem algumas participações aqui. Eu vou ler. Tem o Samuel Vasconcelos, boa noite. Né? O Samuel está perguntando assim: é possível imaginar os efeitos psíquicos da população brasileira, principalmente os mais vulneráveis, após a pandemia do Covid-19? É uma situação bastante complicada que, mesmo depois da pandemia, durante a pandemia, a gente já está vendo os efeitos, né? Sim. Engraçado que, quando começou, né, eu acho que ninguém tinha noção de que as coisas se estenderiam da forma como está se estendendo, né? E dessa forma tão desorganizada, porque, infelizmente, a gente não tem uma gestão pública de saúde, né, uma política pública de saúde, de fato, de gerência emergencial dessa crise sanitária. Né, a gente está meio que, assim, ao vento, né? Vamos ver o que vai dar. E as pessoas sentem isso, sim, né? E, principalmente na clínica, né, o que eu vejo são pessoas com aumento de questão persecutória, né, a ansiedade virou uma pandemia também, né, e também a questão depressiva, né, não sei o pós, porque é muito difícil a gente analisar como vai ser, né, e quando virá esse pós, porque a gente está falando de uma conjuntura Brasil, né, o que eu penso no pós é meio terra devastada, eu não sou muito otimista, não, porque eu vejo uma crise econômica muito séria, mas eu não vejo uma crise econômica da forma como eles estão colocando. Ah, por causa da Covid. Não, eu acho que a crise econômica já vinha dentro de uma linha, desde do governo anterior, do final, desde a crise de 2008, na minha opinião, já vem essa crise, não só aqui, mas mundial. Aí acontece uma pandemia dessas, quer dizer, é claro que a gente tem que priorizar a vida, não tem jeito. Eu acho que todo mundo que está falando dessa questão de flexibilização deveria repensar algumas coisas. Eu entendo que muitos querem trabalhar porque tem receio, enfim, tudo isso é compreensível, né? Mas não dá para recomeçar morto, né? Acho que isso é a primeira coisa a ser pensada. A gente só pode recomeçar se estiver vivo e bem, né? E as pessoas têm que imaginar que para um respirador entrar em coma, né, por causa de uma doença respiratória, deixa sequelas sim, né, não é uma brincadeira. Né, e o movimento do vírus aqui no Brasil é muito particular. Né, como em cada lugar ele está agindo de uma forma, como já era esperado isso antes. Agora, a questão mental, eu acho que vai piorar, principalmente por causa da questão econômica. É porque andam juntas. E aí é onde eu penso, né? Esse talvez, a gente tem eleições agora, 2020 para prefeito. Talvez seja o começo de uma possibilidade de mudança, porque se a gente for ver a nossa política internacional mesmo, se a gente vê a Argentina, que é um país vizinho, né? A diplomacia argentina conseguiu ajuda da China, né? Porque a Argentina estava arrebentada por causa do Macri. Né, não tinha condições, e a Argentina se recuperou super bem da pandemia, garantiram empregos, o Fernandes ele garantiu emprego para a população inteira até o fim do ano, né, cortou conta de luz, de água, enfim. Tá, vamos falar, a Argentina é menor que o Brasil. Gente, mas não é só isso.
né? Mesmo assim, a gente tem aqui um governo muito descentralizado, a gente tem prefeito, a gente tem governador, e nas grandes cidades como São Paulo, por exemplo, ainda tem as subprefeituras, né? Ou seja, é um governo que daria para fazer coisas interessantes se soubesse o que fazer, né? Tanto que você vê alguns estados do Nordeste, que nem o Rio Grande do Norte é um exemplo disso, que já está saindo da pandemia, né? Houve uma boa gestão lá. E o Brasil, sinceramente, a minha preocupação agora, nesse momento, é cuidar das pessoas, né, para que elas tentem levar um dia de cada vez. Acho que o nosso pensamento é muito esse, né? É hoje, é amanhã, quando chegar o depois a gente vê, porque eu estou vindo aí um pouco distante esse pós-pandemia. Né? Claro que pode acontecer uma vacina aí de uma hora para outra, mas a gente sabe que é muito difícil uma vacina para um vírus da família corona ela se estabilizar, né? Então, eu acho que o pós-pandemia a gente vai ter que ir bem devagar, com calma, né? Porque vai vir aí com várias questões econômicas. A questão mental, eu acho que já está. Né? Eu acho que já está, porque as pessoas, por exemplo, aqui na minha cidade mesmo, foram fechados mais de 1.000 postos de emprego. Né? A gente está tendo uma média agora, eram 15 casos por dia na semana passada, agora são 30. Então, é uma cidade com 120 mil habitantes, a gente está com 500 casos notificados. Né? A gente tem em consideração aqueles que vão presos, subnotificados. Vamos pensar, uma cidade que vai sofrer economicamente, vai, assim como várias outras. Né? Já levando em conta, no meu consultório, eu tinha X pacientes particulares, isso caiu pela metade. Né? Não é tão simples economicamente. Né, como alguém que trabalha e que depende única e exclusivamente de si mesmo para se sustentar, né? É claro que aquela ideia, eu sou psicóloga, eu não posso ficar mal com isso. Então, mas eu me preocupo, né? Dá às vezes aquele medo, e aí? Né, como vai ser? Mas a gente tem terapia também, tá? É bom saber disso. Nós comunistas, psicocomunas, a gente tem os comunistas atrás também. Então, acho que, por enquanto, é legal as pessoas se preocuparem hoje, amanhã, como vai ser, né? Vamos nos manter, pelo menos... aquela questão mesmo dos alcoólicos anônimos, um dia de cada vez. Né? Vamos viver um dia de cada vez. Eu acho que ainda é muito precoce a gente falar numa situação pós-pandêmica. Eu vejo assim, né? Eu acho muito precoce. Falando de estrutura Brasil. Conjuntura Brasil. Até porque, hoje, se a gente for ver, Brasil, América Latina, México, são os responsáveis pelo pico da Covid de todo o período de pandemia. Nunca houve tantos infectados e tantos mortos. Mas aí você vai ver na imprensa, né? Parece que depois que passou pela Europa, aquele furacão, como chegou nos países pobres, aí parece que dá uma amenizada. Por quê? Porque não é interessante também, né? Também tem uma questão geopolítica. A gente vai ter que trabalhar muito. Eu acredito que nós, psicólogos, vamos ter que trabalhar muito em todos os sentidos. Eu também acho. Porque a gente já está vendo hoje, né, o crescimento de ataques de pânico, síndrome de pânico, sim, sintomas depressivos, crises de ansiedade, é muito grande. Crises de choro, né, que são sintomas de outras patologias, né? Então, assim, a gente já está vendo um crescimento muito grande do sofrimento psíquico. Sim. Né? Então, assim, os mais vulneráveis, como crianças, idosos, pessoas que já têm transtorno mental, como esquizofrênicos, portadores de autismo, quer dizer, já tem pessoas que estavam sofrendo, que já têm um sofrimento psíquico ali, e com essa pandemia isso foi ampliado, né? Eu vi muitos casos assim, eu até fiz um vídeo sobre isso, né? Cuidados com pessoas com transtorno mental durante essa pandemia. Então, eu acredito que depois os psicólogos terão muito trabalho aí, como você bem disse, mas o que me preocupa é também a situação econômica, porque vai diminuir muito o número de pessoas que podem ter acesso aos serviços de psicologia, de psicanálise, vai diminuir muito, porque o nosso governo, o governo federal, o governo estadual também, os governos municipais, eles agiram muito pouco no sentido
de proteger os empregos. Sim. Praticamente não ajuda, de proteger o emprego, de proteger a renda, de proteger os pequenos comerciantes, os pequenos empresários. Não se fez nada. Muito pelo contrário, eu vi hoje que o Bolsonaro, eu nem gosto de citar esse nome, o presidente, ele sancionou uma lei hoje que autoriza por mais 30 dias os empresários diminuir salários, né, e dispensar funcionários. Quer dizer, então, assim, para proteger o poderoso, o governo agiu. Disponibilizou 650 bilhões para bancos, mas estava reclamando de dar 100 bilhões em auxílio emergencial para as pessoas, né? Mesmo assim, se recusa a taxar grandes fortunas, se recusa a cobrar na justiça. Vou falar uma notícia que eu vi a respeito disso também. Então, é muita coisa. Antes de você comentar, eu vou só ler aqui os comentários, que tem bastante aqui, né? Uhum. Então é isso, Samuel. Eu espero ter comentado, espero ter, né, a Janaína também, esperamos ter comentado aí sobre a sua dúvida, né, que é difícil ter uma visão muito consistente, mas a gente tem uma previsão, né? Sim. O Marcelo Rios está desejando boa noite, Marcelo, obrigado pela participação aí, né? A Maria de Fátima também, dando boa noite aí, obrigado também. A Eva Souza também, boa noite aí. E a Viviane que citou aquela situação da empatia, ela tá escrevendo bastante coisa aqui. Eu vou deixar mais para o final. Tem aqui a Alaide Moura, né? Por favor, vocês tocaram em um ponto que eu acho bem importante, tenho observado entre amigos e pessoas próximas. A angústia e impotência ante os retrocessos que estamos vivenciando como gatilhos para sofrimento e patologias psicológicas. Muito evoluímos para distúrbios psiquiátricos severos. Vocês poderiam falar sobre isso? Eu acho que a gente até falou alguma coisinha, a gente, né, foi atrelando aí mas eu acho que é interessante a gente falar também daquelas pessoas que se sentem muito injustiçadas. E eu tenho alguns casos, assim, de pessoas que se sentem muito atingidas, né, com essa questão do governo, né? Eu tenho pacientes, por exemplo, né, que quando houve a eleição, né, aquela eleição muito doida de 2018, né, que entraram em processo de depressão depois da eleição, né, muito em virtude do discurso do presidente. Eu também não gosto de falar o nome dele, não. Bate na madeira. E aí, vou ser muito sincera, eu não consegui trabalhar na segunda-feira. Eu acho que eu tive um comecinho ali, sabe, de angústia, porque eu parei e falei assim, e agora? E por quê? Né? Eu acho que é interessante pensar, não é uma questão de esquerda e direita. Né? De novo, vem aquela questão que o Christian Dunker falou muito. Eu gosto muito do Christian Dunker, acompanho os vídeos dele, e ele do discurso, né? O discurso fascista. Né? O que é esse discurso fascista e que eu acho que atinge muitas pessoas, principalmente nessa questão mental? É aquele discurso da não aceitação. Né? Quando você vê uma pessoa que vai lá, se candidata a presidente da República, né? E aí começa a agredir todo mundo, e aí começa a pregar o código. E aí, de alguma maneira, quando ele se elege, o que eu vejo é quase como se as pessoas recebessem um recibo em branco para começar a destilar esse ódio. Né? Eu acho que, mais do que qualquer coisa, né, essa eleição, esse indivíduo que está aí, ele é um sintoma. Né? O Lacan diz, né, né, dentro da clínica do real. Se a gente leva essa clínica do real para a sociedade, né, esse sujeito aí é esse sintoma rasgando. Esse ódio, né, as pessoas, eu lembro de uma cena muito forte daqueles enfermeiros fazendo aquela manifestação em frente ao
Planalto, com aquelas cruzes, respeitar o isolamento, com máscara. E chega, a gente falou até naquela vez sobre o bolsonarismo, né? Os bolsonaristas, como são na mídia, inclusive, eles chegando e tentando agredir, apontando o dedo. E eu acho que são coisas tão... É de uma crueza, sabe? É de uma dor. Eu sinto aquela dor, né? E eu acho que as pessoas também, elas se sentem muito ameaçadas, né? Dá até um certo receio. Né? Você vê nas redes sociais agressões gratuitas. Né? Eles não medem mesmo. Eles colocam para fora toda aquela produção de agressividade muito bem assinada por esse recibo do presidente, já que ele é a principal autoridade do país. E ele se elege muito por esse discurso. E eu acredito que a cada vez que ele repete esse discurso, ele está alimentando, né, essa população aí que ainda o apoia, esses 30%, que eu chamaria de 30% realmente meio proto-fascista. Eu ainda não vejo um fascismo muito construído, sabe? Sim, eu também. Não é um fascismo muito bem construído, mas é uma coisa muito... É um fascismo meio idade das cavernas. Falta inteligência. Foram décadas aí de descaso com conhecimento, descaso com a educação, descaso com a empatia, com a solidariedade. Né? Parece que o país não saiu ainda do século XIX. Não. Parece que o país está lá ainda, o Brasil não passou. Está voltando, né? Está voltando. A gente então, tem quase uma dessas bruxas hoje. A consciência. Do comunismo. É verdade. Então, assim, essa consciência, ela está sendo substituída pelo ódio mesmo. Ela tem que ser substituída pelo ódio. Por quê? Porque, assim, eu tenho que jogar minhas frustrações em alguém. Eu não tenho maturidade psíquica suficiente para resolver minhas frustrações. Né? É uma coisa esquizoide, né? Então, eu tenho para jogar. Eu tenho que jogar em quem? No homossexual, no negro, na mulher, nos servidores públicos, né? Que hoje virou os grandes marajás do país, são servidores públicos, né? São os grandes inimigos do país. Então, o servidor público... Se eu te contar que Pouso Alegre é a cidade que paga menos para o servidor público de reajuste, o ano passado o prefeito teve a coragem de... Gente, se eu errar o número, depois vocês me corrijam lá no Facebook, mas acho que foi alguma coisa, 0,40, mas não passou de 2% o aumento. Guarulhos também foi a mesma coisa. E esse mês tivemos uma surpresa aqui em Guarulhos. Opa, seu áudio cortou um pouquinho. Pronto, voltei. Então... aqui em Guarulhos tivemos a mesma situação. O prefeito deu aí um reajuste pífio aí para a categoria, mas prefeito Guti aqui em Guarulhos, né, para quem aqui de Guarulhos conhece, e agora a Câmara Municipal aprovou o aumento da contribuição do INSS. Então, de 11 subiu para 14. Mas aqui também. Aqui também acho que teve... Então, mas eu acho que eles deveriam esperar a pandemia acabar para poder colocar isso em votação. Essa pandemia acabar, entre aspas, né? Passar essa crise, né? Eu acredito que isso deveria ser jogado para o ano que vem, ou para 2022. Sim, pelo menos, né? Quer dizer, o servidor aqui teve o salário diminuído, mas são os marajás. Por quê? Porque alguém fala, né? O ministro lá, o Paulo Guedes, fala que tem que o servidor público é um grande problema. Todo mundo repete. Não pensa sobre, mas repete. Né? Pois é, e aí você fala esse nome, né? Eu acho que esse cara aí é a pior coisa do governo. Assim, ele está ali para fazer o jogo da banqueiragem internacional. Né? Ele não tá ali pra... Eu lembro quando ele falou lá naquela reunião linda, nossa, dá até vergonha, né, de falar que aquilo era uma reunião ministerial, no dia 20 de abril, quando ele disse assim, tem que os pequenos não nos interessam, né, mais ou menos, não vou usar as palavras dele, porque eu sou uma moça de família educada, não vou falar as palavras dele, e o resto que se dane, né, ou seja, e ele está cumprindo mesmo, né, na pandemia principalmente, porque a gente vê que não tem linhas de crédito para pequenos empresários, ele está preocupado só com banco, plano de saúde, agora com a privatização da água, né?
que para mim foi um absurdo. Isso vai trazer mais diferença social ainda, porque eles não vão investir, as pessoas estão acreditando aí numa mentira criada, que essa privatização da água vai ser boa para a população, e não vai ser meio sistema de telefonia, né? As pessoas têm que começar a pensar que elas vão começar a pagar pela água que elas bebem dentro de casa. Pagar metade dessa água. E é um absurdo, né? Porque você vê cidades europeias, né, de países assim neoliberais, né, França, na Alemanha e tudo, eles estão retrocedendo nessa questão da privatização do saneamento básico, e o Brasil, como você disse, está voltando, aprovando a privatização do saneamento básico, né, para a gente ter noção de como essa mentalidade econômica é uma mentalidade de empreendedorismo mesmo, né. É uma mentalidade que até me lembra a questão da ditadura, né, que é por isso que eu falo que é um proto-fascismo, né, porque o fascismo tem uma ideia nacionalista, né, de proteção às coisas que são da nação, né, bem nacionalista. Esse governo não tem nada de nacionalista, as pessoas percebem. Né, quando ele sai, olha a linguagem subliminar, né, ele sai com a bandeira dos Estados Unidos e uma de Israel. O que ele está querendo dizer para o nosso povo? Apesar de que, né, como boa comunista, eu sou internacionalista. Eu não gosto muito desse lance de bandeira, de fronteira. Eu acho que o legal seria que fôssemos todos um só. Né? Mas já que tem, caramba, e ele se elege com aquela ideia de Brasil acima de tudo. Né? Unidos, né? Estranho isso, né? Menos dos Estados Unidos. De Israel também. De Israel também. E aí eu fico pensando uma coisa interessante, se o Trump perde a eleição, né? Como é que ele fica? Pois é. É uma questão para se refletir aí. Para quem ainda sabe refletir, é uma questão para se refletir aí. Sim, porque aí a gente perde muita coisa, né? A gente não, né? Ele. A gente já está perdendo muito. Essa questão da água, tem locais aí que tem rios vigiados já por drones, que a população que até próximo não pode pegar água no rio. Sim. Então, assim, já tem lugar aqui no Brasil desse jeito, mas agora eu acho que vai ser generalizado, que é do jeito Sim. que a banqueiragem internacional quer. Mas vamos lá. Tem algumas participações aqui, o nosso tempo já passou de 1 hora. Nossa, já foi tão rápido. Passa voando. A gente tem tanto papo aqui, tanto tema importante. A Viviane, ela faz uma colocação aqui. A vida é feita de escolha e você colhe o que plantou. A quarentena não é uma prisão, para mim a segurança em família. Quarentena é quem está preso no hospital. De fato, né? É uma forma de você ver a quarentena de um outro jeito aí, né? Ver de uma outra forma, sem ser essa... Não pensar só no lado positivo, né? Ela continua aqui. Se a pessoa escolhe sair e achar que está em prisão e acha que tem que sair para um encontro na casa do parente, ou na casa de um amigo, ou até mesmo quem participa de festas, ela dá o exemplo do baile funk, que não é só baile funk, né? Não. Tem os Corona Fest aí, que é só gente endinheirada que participa. Tem as coronavírus. Então, não sabe que o vírus vai voltar com ele para casa, escolhe atingir os que ficarem em casa. Isso é verdade, né? A pessoa falta uma conscientização aí também, né? A imprensa dá um grande foco para os baile funk, né? Que a polícia chega lá. Exatamente. Mas tem muita rave aí regada a droga. Faz mas nessas raves, a polícia vai lá fazer isso. Né? Ela faz outra colocação, esse ponto de criação sem dar umas palmadas em filhos, exemplo dos meus, 0 aos 22, me pede as coisas. De 0 e 12 quer, se eu não dou, falo não, falo em tom mais alto, ou ameaço pegar a cinta e chinelo, escuto dele. Você não pode bater, eu vou chamar a polícia. Né? Tem que estabelecer uma forma de comunicar com o filho aí, com as crianças, né? Porque tem essa, assim, a criança não pode ter a sensação de que ela pode tudo, mas ela também não pode, os pais também não podem ter uma sensação de que as crianças são propriedade delas, né? A criança é um ser humano em formação,
Então, estabelecer uma outra forma de ver as coisas aí, né? Gente, lembrem que você gera insegurança. Por favor, não criem sujeitos inseguros. Depois a gente no consultório sofre tanto. Exatamente. Valorize o que as crianças fazem. Sim. Mesmo que esteja errado, valorize. Valorize o esforço delas. Se estiver errado, valorize o esforço. Depois você... Bater é justamente levar a última consequência, né? Ou seja, você não serve para nada. É uma coisa muito... Psicólogos acreditam que o futuro terá mais adultos sem caráter, dignidade, moral e valores? Olha... Gente, não tem bola de cristal. Viviane, é um tema, eu acho que isso é tema até para uma outra live. Sim. É um tema interessantíssimo, né? Sim. Como pautado na forma como as crianças são criadas, de uma forma geral, né? A visão que se tem hoje, como serão os adultos do futuro. Isso é um tema para uma outra live, viu, Vivi? É um tema interessantíssimo. Esse ponto, porque se a gente fala, por exemplo, de machismo, de racismo, fobia... Quando as pessoas me perguntam sobre isso, né, eu fiz, inclusive, um encontro aqui na praça a respeito do feminismo, né, e muitos perguntaram, né, como é que a gente começa a desconstruir isso? Na infância, né? Sim. Como construir pessoas de caráter no futuro? Gente, olha para os seus filhos, né, qual o exemplo que você está dando, né, o que você está mostrando para eles dentro de casa, é isso que ele vai ser. Né? Mas isso é uma outra conversa, é longa. É um assunto longo aí, né? De você mostrar para a criança ali que política não é composta só de gente ruim, né? Como não, nem tudo é ideologia, né? As pessoas ficam nessa ideologia. Gente, ideologia é uma coisa que permeia qualquer situação. Exatamente. Uma religião é uma ideologia. Exato. Ela é ideologias. Né? Não ter uma ideologia é uma ideologia. É uma postura ideológica. Exatamente. A Viviane coloca aqui também, essa pandemia foi conveniente, a economia brasileira, a roubalheira estava grande, afundando o país, a pandemia veio mascarar. Eu acredito até que possam ter usado nesse sentido mesmo, né? Bom, como sempre, né, a gente vê que estão se aproveitando, sim, da pandemia para praticar velhos atos, né, da corrupção, superfaturamento. Sim. A gente viu até naquela reunião, né, aquele ministro lá, mais um deles, o Ricardo Salles, dizendo agora é hora de deixar a boiada passar. Isso, e está funcionando bem mesmo, porque o desmatamento está aumentando, a proteção, os indígenas estão sofrendo. Massacre de indígenas, tem indígena morrendo, perdendo terra, enfim. Violência policial também solta. Assim, tudo isso são questões que o psicólogo ele deve ficar atento, porque o seu paciente, por exemplo, aí na sua clínica, no caso dos psicólogos clínicos, os psicanalistas, esse paciente ele é formado por esse meio também. Sim. É formado por esse meio. A Viviane coloca aqui também, auxílio-benefício diz que foi aprovada, quando ligo no telefone indicado, vai liberar a terceira parcela dia 25. Eu não recebi nenhuma. Será que alguém recebeu por mim? Viviane, isso é algo também que tem que indicar. Entre em contato com a Defensoria Pública da União, tem os e-mails. Eu vou te passar depois os e-mails aqui, tá bom? Para você entrar em contato. Esse pessoal aí e tem alguns advogados também que estão fazendo trabalho voluntário, tá? Dá uma procurada. Assim como nós fazemos o trabalho voluntário de escuta, né? Depois dá uma olhada aí quem tiver interesse, inclusive o meu grupo, dá uma olhada aí no meu Face. Também tem um pessoal do direito, tá? Legal. Aqui na descrição dessa live está o Facebook da Janaína, tá bom? Quem quiser ir lá visitar, quem quiser mandar uma mensagem. Pode ir lá ver meu Facebook Comuna. Psicocomuna. A Psicomuna. A Josi Santana, boa noite, Josi. Oi, Josi. Parabenizando a gente aqui, obrigado aí pela participação, né? O Marcelo Rios, Janaíne Edson, o que falar da patifaria da propaganda da cloroquina, daquele que ocupa a presidência? O presidente vira garoto propaganda de um medicamento que ainda está em testes, né? Um medicamento que existe aí no mercado. Ele é usado para outras patologias. Só que ele tem contraindicações, né?
Por sinal, a pessoa que faz a propaganda aí, dessa pessoa que ocupa a presidência, ele faz a propaganda de um medicamento, mas ele faz exame, ele faz eletrocardiograma todos os dias, coisa que o brasileiro não pode fazer eletrocardiograma todos os dias, pelo menos os brasileiros que dependem da saúde pública. Quer dizer, não pode nem, às vezes demoram anos aí para ele fazer um eletrocardiograma. Então é muito bom, né, muito conveniente, né, para uma pessoa que não tem princípios aí de humanidade, mandar tomar um medicamento, mandar todo mundo tomar um medicamento que tem contraindicações, sendo que ele tem condições de cuidar da saúde. A população não tem cuidado, não tem como cuidar dessas contraindicações. Levando em consideração que muitas pessoas que realmente precisam da hidroxicloroquina, que é um remédio usado em doenças autoimunes, elas começaram a ficar sem no começo, por causa dessa irresponsabilidade. Exatamente. Né? A hidroxicloroquina foi comprovada que ela não é eficaz no tratamento da Covid. Né? No entanto, existem interesses estrangeiros de indústrias farmacêuticas, fiquem bem espertos com isso, tá? De usar a gente como cobaia aí para ver como ela ia funcionar. Agora o pessoal ficou mais esperto. Mas a gente sempre tem que pensar na geopolítica também, que tudo isso envolve. Exatamente. De interesse aí em usar o Brasil como cobaia. Como vão ser as vacinas, né, gente? Exatamente, as vacinas vão ser testadas aqui primeiro. Sim, né? porque... Né? Não é porque eles são bonzinhos, não. É para fazer de uma mesmo. Né? Não é à toa que chegou nesse nível também. O Bolsonaro não é bobo, ele deve estar levando... Sim. Nada. A gente sabe também que insumos para fabricar cloroquina tem uma indústria farmacêutica dos Estados Unidos que fornece aqui para o Brasil e que o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, tem participação, a imprensa daqui divulgou isso, sabe que o Bolsonaro ele é muito ligado ao Trump, mas no sentido de vassalagem mesmo, de ser... não vamos pensar que ele é amiguinho do Trump, não, tá, gente? Não, ele é capacho mesmo do Trump, ele é lacaio. É o tapetinho da porta de entrada do banheiro da edícula da Casa Branca, quer dizer... Nada. Exatamente, não é nada, eles usam, né? Tanto que o Trump, ele sempre repete, Estados Unidos em primeiro lugar. Estados Unidos em primeiro lugar. Ele até usou, né, um exemplo que não ser, que é o Brasil, do amigo Bolsonaro. Isso, do amigão dele. Né? Amigo. Né? Gente, então é isso. Tem outras participações aqui, tem gente desejando boa noite, né? Então é isso, gente. Eu peço que vocês compartilhem aí nas suas redes sociais essa live. É um tema interessante, é um tema relevante também, aí, principalmente para estudantes de psicologia, para psicólogos também, psicanalistas, pessoas que estão pensando em fazer psicologia, psicanálise. Então, eu peço que vocês compartilhem aí nas suas redes sociais, que caso vocês assistam depois da live terminada, se vocês quiserem deixar alguma dúvida aí, a gente responde depois. Tá no meu Face aí também, quem quiser escrever algum comentário, alguma coisa. Pode ir lá no Face também, né, no Face aí da Janaína, no meu. Então, quem quiser deixar comentário depois, fique à vontade. Eu agradeço muito a participação de todos, agradeço aí quem assistiu, quem nos aguentou por essa quase 1h20 minutos. Pois é, psicomunas. Os psicomunas. Adorei, vou usar agora. Olha. Então, assim, eu agradeço muito a Janaína aí pela disponibilidade. Obrigada pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço aí, tá bom? Então, gente, vamos ficando por aqui. Janaína, se você quiser fazer algumas considerações finais, fique à vontade. Agradeço a todos vocês, né? Tô lá no Facebook, sou vidraça. E eu acho que quem não se posiciona é posicionado no tabuleiro. Então, é isso. Ainda mais na condição de mulher, eu penso que uma coisa que eu estou levantando a bandeira é que nessas eleições, meninas, vamos colocar mais mulheres aí para nos representar, porque é muito ruim ser mulher e ter homens legislando sobre nós, ok? É isso aí. A mulher na política
Isso eu não vou negar, gente. Eu posso não ser uma comunista completa, mas feminista eu sou. Que bom, que bom. Gente, então é isso. Um grande abraço a todos. Mais uma vez, obrigado pela participação de todos aí, né, que mandaram uma mensagem. Mais psicólogos na política também. Acho que é um lugar para a gente começar a entrar e ficar, de fato, né? Com certeza. Estamos preparados para isso, tá? Além de outras coisas. Verdade. Um convite aí para os psicólogos se engajarem em política social aí de suas cidades. Tem médico, tem engenheiro, tem todas as profissões. E eu acho que é uma boa ideia, né? Já que nós estamos falando disso, por que não também, né? Nós temos que assumir essa responsabilidade, eu acho muito legal. Verdade. Temos também um compromisso social. Né? Sim, exato. Né? Então é isso, gente. Um grande abraço a todos e até breve. Tchauzinho.